Olá, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Eu sou o Leandro e eu gostaria de compartilhar da palavra de Deus com vocês. Hoje eu quero falar sobre a gente permitir, que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida, de forma natural, porque muitas das vezes a gente coloca algo na presença de Deus, em oração, através do nome do Senhor Jesus Cristo e pela falta, da paciência, a gente acaba querendo forçar, o agir de Deus na nossa vida, querendo forçar os milagres dele na nossa vida, E nós sabemos que com Deus não funciona assim, Porque o nosso tempo ele é falho, Mas o tempo de Deus ele é perfeito, O agir dele é perfeito. E é por isso que a gente deve confiar nele, ter paciência, para que no tempo certo, na hora certa, tudo se cumpra conforme a vontade de Deus, E não conforme a nossa vontade, Porque, como eu disse, muitas das vezes a gente tenta forçar, o agir de Deus na nossa vida, quando Deus promete algo para nós, ou como a gente coloca algo na presença dele, E muitas das vezes, por a gente fazer isso, a gente acaba tendo consequências, daquilo que a gente conquistou, daquilo que a gente realizou, Não pela vontade de Deus, mas pela nossa vontade, pela nossa impaciência, nossa pressa, As coisas não saem conforme tinha que ser, Conforme a gente tinha planejado, Porque, como eu disse, o nosso tempo, a nossa vontade não é perfeita, E é por isso que a gente deve confiar em Deus, confiar no tempo dele, Ter paciência e esperar que na hora certa tudo irá se cumprir, E para reforçar tudo que eu disse, eu queria ler um versículo aqui em Romanos, no capítulo 12, a partir do versículo 12, que diz assim: Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, e abençoai e não vos amaldiçoeis. Eu queria frisar aqui nesse versículo 12 que diz assim: Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração, Como eu estava dizendo, Muitas das vezes a gente começa a orar por algo, Começa nos humilhar, nos derramar na presença de Deus, para que Deus realize, cumpra algo na nossa vida, E por a gente tanto desejar aquilo, tanto querer, aquilo, a gente acaba tentando apressar, o agir de Deus, quando a gente é, é, deixa de lado, a vontade de Deus, deixa de lado o tempo de Deus, E a gente começa a ter atitude própria, para conquistar aquilo que a gente tem pedido a Deus, E como eu disse, muitas das vezes, na maioria das vezes, se não em todas as vezes, não sai como a gente quer, Porque, como eu disse, a nossa vontade é falha, não é perfeita, mas a vontade de Deus é perfeita. E é por isso que a gente deve confiar em Deus, orar sempre, Crendo que Ele vai realizar as promessas dele na nossa vida, perseverar, ter paciência para que no tempo certo tudo aconteça de forma perfeita, e agradável aos olhos de Deus. E se você que está ouvindo essa mensagem, está assistindo esse vídeo, está afastado, do caminho de Deus, vivendo na prática do pecado, e reconhece isso no seu coração, que você precisa se arrepender de seus pecados, se reconciliar com o caminho de Deus, entregar a sua vida a Ele, eu quero te dizer, que essa é a oportunidade que Deus está te dando, E que nós não devemos desperdiçar, as oportunidades que Deus nos dá para consertar a nossa vida diante dele, para entregar a nossa vida por completa a Ele, Para que possa ser tudo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém.